Meu nome é Ruth Gabriela, tenho 23 anos, sou carioca, fui criada no município de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Sou cantora e compositora, estudante de biologia. Eu sei que esse ano foi difícil para todo mundo, mas nesse ano eu vi a possibilidade de renascer. Eu passei por muitos momentos difíceis que eu nunca imaginei que eu passaria. Mesmo nesse turbilhão de coisas, os meus sonhos me tornaram mais forte e me deram um novo caminho. Todos nós temos sonhos, e ver pessoas como nós realizando sonhos nos inspira a realizar e a conquistar cada vez mais os nossos objetivos. Então, eu quis trazer algumas pessoas com histórias inspiradoras para vocês conhecerem também. Sou Lucas Santos, eu sou criador de conteúdo, fotógrafo, filmmaker. Tamo aí no corre, né? Eu sou a Gênesis, eu tenho 34 anos, sou libriana, sou de Nova Iguaçu, periferia do Rio. Eu sou atriz, poeta, contadora de histórias e especuladora do futuro. Eu gosto de dizer assim que a minha nova descoberta é pensar sobre o futuro, especular sobre ele. Faço parte de um coletivo que se chama Islã das Minas RJ, que é uma batalha de poesia, onde todos os gêneros podem falar no microfone, menos o homem cis. Eu tenho 2 livros publicados, um livro infantil e um livro que eu publiquei em 2018, que se chama Delírios de Resistência, que é um livro de poesia. Estreei como atriz numa websérie que se chama Contos Latentes Extremos. Sou slammer também. O que é slammer? Eu batalho em slams. Eu concorro com as minhas poesias. Participei do primeiro slam no Rock in Rio no ano passado. A gente foi a primeira batalha de poesia que teve lá e a gente batalhou no palco Favela. Foi um momento muito especial, assim. Eu sou Liege Santos, sou escritora, tenho 45 anos. Comecei a minha vida trabalhando sempre com direito, sempre trabalhei na área jurídica. Há alguns anos atrás eu comecei a enfrentar alguns problemas de pânico, de ansiedade muito forte, e eu tive que remodelar a minha vida. Eu não sei se todas as pessoas precisam quebrar para se reinventar, mas eu quebrei emocionalmente. E quando você quebra, não tem muito jeito, senão você mudando. Ou você muda ou você desiste, porque portas velhas não vão te levar a novos lugares. A gente vive, às vezes, uma alienação muito grande pelo lado do ter e do fazer. E eles não resolvem o mundo do ser. Então, meu ser era muito vazio. Apesar de eu estar numa carreira estabilizada, tendo um sucesso profissional. A essa época eu já tinha 3 filhos. Sou mãe de 3 filhos de muito sucesso e isso me deixa extremamente feliz, porque era um grande sonho que eu tinha, mas não era um sonho para mim. Eu acho que uma das coisas que eu descobri na minha caminhada como pessoa, como mulher negra, foi me colocar em mim, me apropriar dos meus espaços. As coisas têm que ser vistas, ditas e mantidas pela minha ótica, para eu poder ter prazer na viagem. Eu tive muitos problemas e para me reinventar eu comecei a escrever. Eu comecei participando de antologias, concursos e assim, fui descobrindo a minha linguagem, fui descobrindo o meu público, fui me colocando nas redes sociais. E deu certo, uma coisa que eu nunca esperava que alcançasse um voo tão grande, alcançou. Hoje eu já tenho 3 títulos publicados. Também consegui participar de uma antologia publicada pela editora Elefante, que se chama De Bala em Prosa. São vozes negras contra o genocídio. E foi um grande prazer, um grande privilégio. Ele foi disponibilizado também na versão impressa, mas hoje ele tem a versão digital gratuitamente e ele é um dos 100 livros mais baixados no Brasil, desse segmento dos eletrônicos gratuitos, ou seja, é uma palavra que está vigorosa, está potente, está dando voz. E também fico muito feliz por ter falado pelas relações familiares, eu acho que é o meu espaço. Como filha de Oxum, assim, eu tenho esse espaço maternal muito produzido, muito importante para mim.
Eu sinto muita vontade, eu sempre senti muita vontade que os meus filhos fossem livres para adotar o caminho deles. E é muito complicado, porque, infelizmente, na nossa sociedade, nem o dinheiro te blinda. Se você é negro, você tem um estigma na pele que nada vai sarar e que vai se apresentar à sua frente. Antes de você chegar, a sua cor já falou muita coisa por você. E hoje eles já estão encaminhados nas suas vidas acadêmicas. Eu tenho um engenheiro e uma graduanda em medicina, né? Para mim isso é extremamente potente também, poder ter dado aos meus filhos a potência maior das suas habilidades e dos seus interesses. Sempre quis criar na vida. No começo eu queria fazer publicidade, mas esse meu sonho foi meio ofuscado, né? Por essa condição de educação mesmo, sabe? Minha escola era muito precária, uma escola de subúrbio do Rio de Janeiro, na Penha. Logo eu não tinha vários professores, então o sonho, sei lá, do Enem e para uma nota de corte de publicidade eu não iria conseguir passar. Fiquei bem frustrado, fiquei alguns anos assim, fazendo basicamente nada. E eu falei, cara, eu quero criar. O que eu vou fazer? E aí eu tava nesse ano, né, eu acabei correndo atrás da fotografia. E aí comecei com um trabalho, 2, e aí acabei tendo alguns seguidores no Instagram. Não foi nada fácil, muitos perrengues, muitos trabalhos de graça. Depois disso eu comecei a criar conteúdo agora pro Instagram é meio que recente, sabe? Eu acho que vai fazer um ano, assim, de eu virar e falar assim, olha, vou dar a minha opinião do que eu sou, de onde eu venho, eu sou do Complexo da Maré, falar sobre minha sexualidade, falar sobre N coisas. Basicamente um ano eu apostei em um dos meus sonhos, que era ser um comunicador. Então hoje eu consegui muita coisa que eu não imaginaria conseguir. Basicamente agora eu estou trabalhando com publicidade, mesmo não estando formado. Eu faço o trabalho, aliás, basicamente de uma agência inteira, só que sozinho. É basicamente essa a vida do criador de conteúdo. Eu sempre gostei de escrever, né? Escrevo desde adolescente, assim, a palavra sempre foi minha base, assim, meu apoio. E eu sonhava muito em ser escritora. E na época que eu sonhava em ser escritora, eu lia muito e a maioria das minhas referências eram referências brancas. Então eu nunca achei que eu podia ser uma escritora, porque eu via escritores e achava que nunca ia conseguir estar nesse patamar de um Carlos Drummond de Andrade, de Clarice Lispector, que era uma referência minha, assim. Mas conforme eu fui crescendo, eu fui começando a escrever coisas minhas próprias, né? Me entendendo não como poeta, não como escritora, mas usando a palavra como desabafo. E a palavra sempre me surgiu assim, como desabafo. Eu nunca colocava assim, vou ser escritora, eu quero ser escritora. Não, tô aqui, é meu diário, tô desabafando. Até que em 2017, eu já falava poesia, as minhas poesias nos saraus que eu ia da cidade, já conseguia falar minhas próprias poesias. Um dia me chamaram para um slam na Casa de Cultura em Nova Iguaçu. Eu não sabia o que era slam. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu não quero falar que é competição, eu não gosto de competir, eu não vou competir. Mas eu tinha levado meus cadernos de poesia e competi. Nesse dia, foi a primeira vez que eu participei de um slam e eu ganhei. E pela primeira vez eu ganhei alguma coisa, assim. Nesse dia o bichinho do slam me picou, assim. Eu ganhei uma vaga para a final do slam, que eu ia competir com todas as meninas que competiram ao longo do ano. Então, eu fiquei muito nervosa e fui para essa final. Tentei me preparar, entender o que era o slam, fui para essa final. A partir daí, desde esse dia da Casa de Cultura, né, e que foi a minha iniciação no slam, o slam me levou para muitos lugares, assim, que eu sonhava, mas eu não achava que era possível eu estar nesses lugares. E através do slam eu consegui ter esses acessos, sabe? Como, por exemplo, essa batalha de poesia no Rock in Rio. A gente já viajou para Uruguai, para Argentina, para falar poesia. E uma das coisas que eu sinto que se realizou também a partir da palavra é que tem pessoas que estão estudando o slam na academia e estão estudando o nosso trabalho na academia, e tem algumas pessoas que estão estudando a minha poesia dentro da academia. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Então hoje eu me coloco num lugar de que eu posso sonhar muito além. Se o que eu nem sonhava aconteceu, imagina quando eu sonhar, né? Quando eu sonho mesmo. Então
Hoje eu acredito muito mais nesses sonhos, até porque eu tô cercada de referências, coisas que eu não tinha antes. Antes minhas referências eram brancas, hoje minhas referências são mulheres pretas que estão alcançando e reformulando a escrita, né? Então eu tenho muito mais referências, tenho muito mais acessos. Então eu sei que eu posso sonhar muito, muito mais. Eu visto a camisa que eu visto, né? Isso, né, no sentido figurado mesmo, por quem me segue, sabe? Por cada mensagem que eu recebo de pessoas se identificando, de meninos se identificando, né? Eu não sei se eu teria coragem de fazer e sustentar o que eu sustento hoje, isso na moda, de como eu me visto, de como eu saio aqui numa rua da favela cheia de traficantes e de saia de oncinha. Então, esse apoio, né, dos meus seguidores, da galera que me manda mensagem de fato, né, me dá uma coragem, porque as pessoas, de repente, as pessoas ao meu redor não me apoiariam não, sabe? Tem alguns amigos que, nossa, pra que tudo isso? Isso tudo sou eu, tá? Eu só tava oprimindo há muito tempo. Eu acho que foi bem marcante quando eu comecei a ir pra festival. Então, você já pensa um garoto da favela pra festival, e o primeiro festival que eu fui na vida, eu não tinha ido nem pra show. E eu fui de saia. Foi a primeira vez que eu usei saia na vida. E que eu recebi mensagens, né? Tipo assim, e que eu continuei usando saia. Isso foi legal. E aí as pessoas, ele realmente tá usando saia. Ele não tá usando saia só pra esse festival e tal. E aí eu comecei a sentir esse feedback, que é basicamente do que eu falo hoje em dia, né? E quando eu percebi essa identificação, né, das pessoas, eu realmente percebi que eu não estava sozinho e que tinha uma galera aí que estava querendo ser, né, e principalmente depois que eu falei sobre minha bissexualidade. Como eu tenho um relacionamento homoafetivo, logo isso liga ao ser homossexual, mas eu não sou homossexual, eu estou num relacionamento homoafetivo. E aí quando eu comecei a falar sobre essas duas pautas, que são moda, desconstrução de padrões e tal, e bissexualidade, aí eu vi, olha só quanta gente tem e que tem muito a dizer e que não tem ninguém representando a ela, sabe? Trabalhando com a internet, eu tenho oportunidade de ser um publicitário que eu sempre sonhei ser e que eu nunca tive nota de corte. E hoje eu consigo comprovar muito bem que eu não precisava de uma nota de corte para definir o meu talento. Eu acho que só de conquistar isso, né, de ser um dos... Eu sou de criador de conteúdo do Complexo da Maré inteiro. O Complexo da Maré tem 170 mil habitantes, sabe? Isso que eu digo que moram aqui, sabe? É levantar realmente a bandeira. Isso foi bem difícil para mim e levantei. Eu acho que tem muitos passos para conquistar. Eu ainda sou um criador de conteúdo pequeno, mas eu tenho vários planos, sabe? Eu acho que sair daqui para poder passar a minha voz para outros lugares, para outros estados, para o mundo, né? Eu já consegui fazer isso, de fato, em um vídeo meu que saiu no Media Ninja sobre bissexualidade, e uma seguidora minha da Califórnia, ela traduziu para inglês. Isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado para pensar, que, né, a minha voz está sendo ampliada, mas acho que é ampliar mais e ocupar mais espaços do qual um garoto preto, afeminado, da favela jamais ocuparia. Por mais que a gente ainda esteja desconstruindo várias coisas e tal, parará, pereré, aí tem mais inclusão, mas a gente ainda não chegou lá. Então, se eu chegar lá, se eu for um dos primeiros a chegar lá, que incrível. Para falar de sonhos, eu gosto de usar uma frase que diz que nós somos o sonho dos nossos antepassados, né? Lá no passado, nossos antepassados, eles sonharam com a liberdade e hoje nós somos esse sonho realizado. Eu gosto muito de pensar que eu sou um sonho e de que eu posso também sonhar com mais liberdade ainda, né? Porque a gente conquistou muita coisa, mas a gente ainda está na luta. Gosto muito de falar de luta. A gente, como preto, a luta tá aí, é diária, todo dia, a gente sabe o que a gente tem que enfrentar, mas eu digo que a gente também não pode endurecer nem embrutecer. Por isso eu acho tão importante as mensagens e as falas, as palavras, as canções que falam de amor, porque o amor é fundamental, é a base de tudo. E pensar que nossos antepassados foram proibidos, né, de amar entre si, hoje a gente tem essa liberdade de desfrutar o amor. Então o amor é um ato de resistência, sempre vai ser um ato de resistência entre nós. Tem uma frase de uma poesia minha que diz que o grande risco da vida é o amor.
No amor verdadeiro, nascemos e morremos, enxergamos a nossa verdadeira face, o nosso ódio, miséria. Ele vai falando sobre como a gente vê o amor. O amor é um risco. Quem está disposto a amar, a falar de amor num mundo que é tão contrário, sabe? Num mundo que é tão polarizado, que a gente tem visto tanta atrocidade. Eu quero ser essa referência de uma mulher que fala sobre coisas políticas, mas que também fala de amor, sabe? Eu também quero falar que eu fui amada, que eu sou amada, que eu recebo carinho e que eu dou carinho. Eu quero falar essas coisas. E a gente se encontra, assim, né, nessa encruzilhada de desejos, alguns sendo satisfeitos, outros por vir. E o meu maior desejo, no momento, é poder escrever uma narrativa longa, talvez um romance, dentro de um outro modelo de linguagem que eu ainda estou estudando. E depois de ouvir tantas histórias lindas e inspiradoras, eu gostaria de anunciar um grande sonho que eu estou realizando. Eu espero muito do fundo do meu coração que vocês gostem.